Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar no TEDx da Unicamp. Meu nome é Renata Ribeiro do Vale Gonçalves. Eu vou falar um pouco sobre o uso de imagens de satélites meteorológicos para estudos agrícolas. Bem, eu trabalho no CEPAGRE, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas Climáticas Aplicadas à Agricultura. O CEPAGRE ele tem como as áreas de atuação ecofisiologia de planta, agrometeorologia, mudanças climáticas, monitoramento de safras agrícolas e, por fim, sensoriamento remoto, que é o que eu vou abordar hoje aqui na minha fala. Então, o CEPAGRE ele é pioneiro na Unicamp nessa parte de processamento digital de imagens, porque desde 1985 ele adquiriu um receptor de imagens para estudos meteorológicos que se denominava YR. E aí, depois de 9 anos, foi adquirido um sistema de recepção de imagens do satélite NOAA. E, a partir daí, nós começamos o estudo para a previsão do tempo e estudos agrícolas. Em 2004, esse sistema foi atualizado, e, além do satélite NOAA, nós passamos a receber imagens também do satélite FENG e, em 2014, do NOAA e do satélite METOP. Agora, em 2016, nós também adquirimos um sistema da nova geração do satélite GOES-R, que já foi lançado agora no último dia 19, já está em órbita e vai ser chamado GOES-16. Então, nós temos diversos satélites no CEPAGRE, então são diversas imagens para nós fazermos a previsão do tempo. E, além disso, também temos o sistema GeoNetCast, que será instalado agora nos próximos dias, em dezembro. Então, nosso banco de imagens, principalmente do satélite NOAA, é um banco que contém mais ou menos 55 mil imagens, tem em torno de 6 terabytes de dados. Então, nós temos uma série de 1995 até hoje, 2015, são imagens diárias. Então, o satélite passa, ele está em órbita, ele passa por cima da nossa antena, que está instalado em cima do prédio do CEPAGRE, descarrega os dados e nós trabalhamos essas imagens, normalmente para fazer estudo meteorológico. E a ideia sempre foi fazer um banco mesmo, guardando todas essas imagens. Então, com uma gama de informação desse tamanho, por que não utilizar para outros tipos de estudo, né? Então, foi onde surgiu a ideia de trabalhar para estudos agrícolas. Aqui nós temos uma imagem, exemplo do que nós recebemos. Essa imagem a nossa que a gente recebe a faixa pegando o Nordeste do Brasil, São Paulo, o Sul e parte do Centro-Oeste. Raramente pega o Norte, principalmente a Amazônia. Então, o nosso raio da antena não supre o Brasil todo, mas, principalmente, a nossa área de atuação agrícola, a gente pega, e previsão do tempo também. Aqui é uma outra imagem, exemplo, do GOES-13. Essa imagem nós disponibilizamos no nosso site. É de uma antena que está localizada no INPE, mas vai ser essa imagem que nós teremos no ano que vem, a cada 30 minutos, disponível no site, com a previsão e o movimento das massas de ar disponível para vocês. Então, como eu disse, o uso do sensoriamento remoto na agricultura. Qual é a dificuldade de utilizar essas imagens de uso meteorológicos para a agricultura? O grande desafio é a resolução espacial dessa imagem, que seria
1 quilômetro por 1 quilômetro. E qual é a vantagem? A resolução temporal, porque nós temos imagens a cada 12 horas, a cada hora ou a cada 30 minutos, como vai ser nesse novo satélite dessa nova geração. E também tem o baixo custo dessas imagens. Então, o ideal seria mostrar o pivô, que seria essa primeira imagem do lado esquerdo, onde nós temos a definição exata das culturas agrícolas. Mas a nossa realidade é essa imagem abaixo, onde eu tenho o estado todo, que seria a imagem meteorológica. Então, como utilizar isso? Como fazer esse estudo? Juntar a baixa resolução espacial com baixo custo e alta temporalidade. Porque o nosso ideal seria alta resolução temporal, baixa resolução temporal, mas alta resolução espacial, só que o alto custo. Então, nós vamos fazer o estudo utilizando culturas agrícolas que tenham grandes áreas plantadas no país. E usando séries temporais, que eu vou saber qual é a sazonalidade da cultura. Então, a cultura escolhida é a cana-de-açúcar, principalmente no estado de São Paulo, que é o maior produtor da cultura. Então, as imagens que nós utilizamos para fazer esse estudo são imagens de NDVI, albedo e temperatura de superfície. Como que é feito? Nós pegamos pontos mapeados da cultura, extraímos esses valores pelas imagens meteorológicas, principalmente do satélite NOAA, criamos um perfil temporal, como mostra o gráfico aqui abaixo, e, a partir desse estudo temporal, que nós vamos fazer o monitoramento e mapeamento da cultura no estado de São Paulo. Então, é um mapeamento e um monitoramento regional, não seria um mapeamento e monitoramento pontual, de talhões, no caso. Nós vamos fazer o mapeamento do estado todo. Analisando somente o índice de vegetação, que é o NDVI, eu tenho, nesse gráfico abaixo, valores altos e valores baixos. Todos os pontos aqui mapeados são cana-de-açúcar. O que aparece... O que diferencia um ponto do outro seria o estágio de desenvolvimento. Então, tem cana sido colhida e planta no seu desenvolvimento. Então, aqui eu mostro um vídeo em que vocês vão analisar os pontos em vermelho. Eu tenho valores de NDVI, que é o índice de vegetação alto. Isso significa que eu tenho cana no campo, e pontos roxos, azuis, que significam cana que já foi colhida. Então, eu consigo visualizar a dinâmica da cana ao longo do ano. Então, aqui eu tenho... Então, os meses maio, junho, julho, e aí eu consigo visualizar. Agora, agosto, a cana já está sendo colhida, mais pontos em azul. Em dezembro, quando a cana volta a se desenvolver, eu tenho pontos, maior quantidades em vermelho, e assim sucessivamente. Eu consigo ver a dinâmica da cultura ao longo do ano. Então, analisando os gráficos, eu tenho a sazonalidade, em que cada ano, então é uma série de 10 anos, onde nos meses de julho, agosto, setembro, outubro,
os valores de índice de vegetação são mais baixos. Conforme vai passando o tempo, esses valores vão subindo. Então, quer dizer que a cana está se desenvolvendo. E assim sucessivamente durante todos os anos. Aqui eu estou analisando dados de temperatura, de superfície e dados de índice de vegetação. Percebam que quando o índice de vegetação é maior, a minha temperatura do solo ela é menor. E quando o índice de vegetação é menor, a minha temperatura do solo é maior. Então, eu consigo analisar com técnicas de mineração de dados, técnicas estatísticas, esses dados ao longo do tempo, então, séries temporais de imagens, com mineração de dados, eu consigo fazer um mapeamento e monitoramento da cana-de-açúcar. Então, eu mostro esses dois mapas, um mapa de 2001 e um mapa de 2010, em que eu faço o mapeamento da cana e de outros alvos no estado todo, como as áreas de mata, que aparecem no mapa em vermelho, as áreas de cana-de-açúcar, são os pontos em amarelo, os pontos em azul são áreas com vegetação rasteira ou solo nu, e as áreas em roxo são áreas de água e áreas urbanas. Então, concluindo, o uso de imagens de satélites meteorológicos, que são imagens de baixa resolução espacial, são úteis para o monitoramento de safras de cana-de-açúcar. Porque eu analiso uma série temporal de dados, onde eu sei a sazonalidade da cultura, e analiso o índice de vegetação e temperatura de superfície. E, com isso, eu consigo mapear e ver como é a dinâmica da cultura no campo, através desse uso de imagens meteorológicas. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada.